Boa tarde a todos aqui presentes, aos meus companheiros e companheiras de muita luta aqui nesta universidade e na UFEP. Eu não tenho o dom da palavra como Paulo diz, mas Jaime insistiu que eu desse um depoimento sobre Paulo Rosas em relação à sua vida, seu trabalho, sua batalha pela educação, principalmente pela educação dos menos favorecidos. E eu lutei e criei coragem de chegar até aqui. Aquilo que era muito fácil, no tempo que nós batalhávamos juntos, hoje está muito difícil, até porque eu tive um problema de saúde sério há pouco tempo e ainda estou, como diz o médico, sem me emocionar muito, mas estou muito emocionada, é claro. Mas não pode controlar as emoções. Mas eu não podia deixar de vir. Estou aqui para dar esse depoimento. Desde muito cedo, segundo o próprio Paulo Rosas me disse, sabia o caminho profissional a seguir. Na nomenclatura de hoje, a área das humanas, preferencialmente educação, psicologia. No Recife de então, não havia oportunidade para homens fazerem a formação superior nos cursos de sua preferência. Escolheu direito e filosofia, que mais se aproximavam. Por caminhos tortos, digamos, indiretos, procurou fazer uma formação que lhe permitisse seguir profissionalmente o caminho que escolhera. Do direito, assimilou um saber propedêutico que muito lhe valeu por toda a sua vida. Mas, como ele próprio dizia, citando o Cristo, evitai a ocasião de pecar. O curso de direito ia lhe dar muitas opções profissionais, mercado aberto, boa remuneração. O mesmo não se dava com a educação e a psicologia naqueles inícios dos anos 50. Seguiu o ensinamento do Cristo. Ter um diploma de direito nas mãos era muita tentação. Desistiu do curso de direito e continuou o de filosofia. Era educação, era psicologia que ele queria. Havia deficiência de professores para lecionar certas matérias como latim e filosofia aqui no Recife. Então, ainda no segundo período do curso de filosofia na Unicap, iniciou sua carreira no magistério. O importante era começar, mesmo que fosse numa escola particular, que estava longe de ser a instituição ética e pedagogicamente eficiente como desejava. Mas foi o que se ofereceu naquele tempo. Pensou e, como ele me disse, posso, com outros que já estão lá nessa escola, fazer a diferença. Quem sabe, iniciar a mudança. Nesta oportunidade, tomou o rumo certo, mesmo sabendo as dificuldades que ele ia encontrar. Paulo não temia dificuldades, buscava as soluções. Quem o conheceu sabe disso. Trilhou um caminho semelhante muitos anos depois, quando Marcos Maciel, então ministro da Educação de um desses presidentes da ditadura, o chamou ou designou para compor uma comissão de altos estudos para a reforma universitária. Comissão dos Iluminados, nós aqui da UFEP, ironicamente chamávamos. Só que nessa oportunidade já tinha experiência democrática acumulada. Discutiu com os companheiros da UFEP, com políticos como Luciano Siqueira, Fernando Coelho, entre outros, e no debate fortaleceu sua posição, aceitou o convite.
Estava consciente dos riscos que corria, mas também tinha consciência que poderia tomar conhecimento do que aconteceria no interior daquela comissão, teria ciência das proposições tomadas e discutidas e por quem era importante, quem discutia o que naquela comissão. Poderia colocar claramente as posições deles discutidas, defender a universidade pública, democrática, gratuita e de qualidade. Posições estas antes discutidas aqui no seio da entidade com seus companheiros. Marcaria uma posição dentro da comissão. Era muito claro para ele que com sua participação a imprensa teria as informações na íntegra e rapidamente. Com esta convicção, e crente que representava uma boa parte do pensamento dos que faziam o movimento docente, lançou-se a cova dos leões, como eu lhe dizia, pela educação. Saiu-se chamuscado. Muitos dos docentes não compreenderam sua posição, mesmo quando, por ocasião do relatório final, no qual ficou explícito a intenção de privatizar a universidade pública e outras aberrações, se negou de pôr a sua assinatura em um documento que estava de encontro aos seus princípios e valores básicos. Foi voto vencido, mas, coerentemente, não assinou o relatório final e deixou bem claro sua posição no seu voto em separado. Este voto circunstanciado, me parece, que deve ser publicado, e seria bom pela defeito, que participou em todos os instantes das decisões, das ideias que Paulo levava para aquela comissão. Por que eu digo isso? Para que as novas gerações de alunos e professores tomem conhecimento desta parte da história recente de nossa educação. Mas, voltando ao início de sua carreira no magistério, logo Paulo conheceu e identificou-se com outros professores jovens idealistas, como Itamar Vasconcelos, que foi daqui do movimento docente, Carlos Maciel e outros que lecionavam nesta mesma escola, chamada Carneiro Leão. Hoje eu posso dizer, já passou muito tempo, a história precisa ser vista. Entre uma aula e outra, trocavam ideias esses jovens idealistas professores, discutiam, faziam projetos para uma educação democrática e de qualidade. Lembro-me que se referia com muita frequência a Maria José Baldar, no tempo inspetora de ensino. Paulo privava de uma amizade com Maria José Baldar. Comentava a ele sobre sua boa formação no campo da educação. Sempre salientava seu comportamento ético e corajoso quando enfrentava os donos das escolas particulares, os quais, quando percebiam que não adiantava querer corrompê-la com favores ou mesmo com dinheiro, a ameaçavam. Ela, com muita serenidade, os enfrentava, sem arredar o pé de sua postura ética. Paulo não foi o nome escolhido por vocês. Podia ser Maria José Baldar. Podia ser qualquer um, mas Maria José Baldar podia ser o nome desse auditório, tanto quanto Paulo Rosas. Gostaria de lançar uma de palmas para ele. Foi assim suas primeiras experiências como professor de ensino médio. Muita decepção com alunos, alunas, colegas de trabalho, sobretudo com o diretor. Jaime me disse que tinha pouco tempo, não sei quanto, mas eu vou lhes dizer uma história. Um dia, o diretor da escola chamou Paulo para uma conversa. Ele ensinava nessa escola latim à noite. E pediu para que ele aprovasse
essa nota suficiente para uma determinada aluna passar de ano. Paulo disse, mas ela não tem os conhecimentos necessários. Ela faltou muito. Ela faltou prova. Então eu dei a nota merecida. Ele disse, mas ela é uma moça muito bonita. É filha do doutor fulano de tal. Como você não pode fazer isso? Então Paulo disse, não faço. Não é a beleza dela, nem por ser filha de fulano nem ciclano. Ela tem como qualquer aluno a nota que merece. Então, ele bateu na mesa de madeira e disse, Paulo, seu coração é isso. E mais tarde ele fez outro pedido e Paulo disse, olha, meu coração é isso. Eu nunca arredou o pé da ética profissional. Mas, ao lado dessas pessoas, havia, além dos colegas sérios, éticos, havia um contratempo. Encontrou professores jovens que, como ele, queriam e lutavam por mudanças, sobretudo por um agir ético na escola, na educação. Paulo era o quinto de uma família de 8 filhos. Seu pai, pequeno comerciante, como dizia no modelo, de secos e molhados, não havia shopping nem supermercado, era mercearia de secos e molhados. Mandava-lhe uma mesada lá do Rio Grande do Norte. Mesada essa que mal dava para suprir suas necessidades básicas. Precisava então trabalhar. Mas precisava também se preparar melhor. Então dedicou suas manhãs e parte das tardes ao estudo. Estudo individual. E por de nenhuma maneira ele aceitava nessa hora do trabalho, mesmo que fosse muito bem remunerada, aceitava outro trabalho. Aquela era a hora do estudo, aquela era a hora dele suprir as lacunas que a sua formação tinha. Aí, ainda quando, para isso, ele precisava apertar o cinto. Entre as aulas da tarde e as aulas da noite, ele comia um pão doce com a coalhada, porque não tinha outro recurso. Assim, lecionava parte da tarde e a noite. Sem poder adquirir livros, tornou-se o que chamávamos ratos de biblioteca, principalmente da biblioteca de Direito. Tenho ainda, conservo em casa, suas fichas de leituras daquele tempo. Também muito lhe ajudou a sua passagem pela Espanha e Paris a estudo. Também as muitas conversas que tinha com psicólogos e professores do sul do país. Miri Lopes, Anísio Teixeira e tantos outros. Foi realmente um autodidata. Se preparava para o seu objetivo. E o seu objetivo era a universidade, naquele tempo, a Universidade do Recife. Foi um casamento perfeito. Trabalhar a educação numa instituição pública era o seu sonho. Não tinha pistolão político, nem descendência de famílias tradicionais. Não tinha pedigree. Foi à luta sozinho. Por informação do professor Zaldo Rocha, que havia vaga na Faculdade de Filosofia do Recife, se não me engano o nome era esse, que nós chamávamos Fafipinha, procurou se integrar no seu quadro. A universidade não abria concurso. Houve até greve, passeata dos alunos para que abrisse concurso. A universidade não abria e era sempre indicação de pistolão ou do catedrático. Em geral, era contratado os apadrinhados, mas não entrou por esta porta de travessa. Procurou diretamente o catedrático